Caríssimos alunos, caríssimas alunas de Direito Contratual, vamos nessa aula, assim, se já estiver dando desespero em vocês, paciência, isolamento social não é fácil, mas nessa aula vamos estudar um tópico já da relativização dos contratos, mas assim um pouquinho mais avançado do que nós vimos na aula passada, que foi sessão contratual. Veremos agora o contrato estipulado em favor de terceiro. Vejam, é mais comum nos depararmos com vários e vários contratos com esta realidade. A realidade de as partes do contrato estipularem algo em favor de terceiro. Vamos com parte. Quer dizer, quem é? Uma pessoa estipula em favor de terceiro um benefício. A essa pessoa que estipula em favor de terceiro nós vamos chamar de estipulante. Outra parte do contrato aceita fazer algo em benefício de terceiro. Essa parte ela então promete fazer algo em favor de terceiro. Nós somos a figura do promitente. Então, quando nós falamos de estipulante, aquele que estipulou o favor para terceiro. Promitente, aquele que aceitou a promessa de fazer algo em benefício de terceiro. E ao terceiro, beneficiário. Ele que é o destinatário do benefício. Vejam, é comum a diversos contratos cotidianos em que as partes envolvidas no contrato estabelecem obrigações, estabelecem deveres, em que quem vai sair ganhando com este processo não é nenhuma efetivamente das partes envolvidas, é terceiro. Então, se eu estou diante de um seguro de vida, quem faz o seguro de vida estipula um benefício acontecendo, o sinistro, a perda da vida, de terceiro. Não é o segurado que vai se beneficiar da indenização diante do sinistro ocorrido. Vai ser terceiro, aquele que estipular como beneficiário. Quando alguém faz um contrato de plano de saúde e que coloca lá como seu beneficiário uma criança, um menor de idade, seu filho ou seu sobrinho que está ali com ele, que é dependente dele, assim, este terceiro é o beneficiado, ele não é parte do contrato, mas ele é um beneficiado. Quando alguém faz um contrato de seguro, de danos para terceiros, então assim, há o atingimento de terceiro de um contrato que ele não pertenceu. Então, vejam, todo esse tipo de realidade de contratos que se estipulam em favor de terceiros, são regulados pelo nosso Código Civil em 3 artigos. Artigo 436, 437 e 438. Mas não achem que porque é tão pequenininho assim, tem 3 artigos do Código Civil que é simples. É preciso entender a lógica da estipulação em favor de terceiro. Em primeiro lugar, que não se admitiu nunca, nem na antiguidade, nem na modernidade, que se faça contrato, que é bastante óbvio, mas temos que deixar marcado, contra terceiro. Assim, não é uma aliança que possa se estabelecer maquiavélica para derrubar algum inimigo comum. Assim, o contrato nunca é contra terceiro, não é legítimo, não é lícito uma pactuação desta forma. Embora no mundo concreto isso aconteça, mas não no mundo contratual. O mundo contratual não aceita pactos de inimizade. Pactos são de cooperação para a realização de interesses conjuntos e comuns. Então, só se admite contratos em favor de terceiro e não contra terceiro. Embora, falo já que só se admite isso, por muito tempo houve resistência no direito a assimilar, a admitir esse tipo de contrato. Por quê? Porque a regra dos contratos é que as partes podem fixar obrigações para si mesmas e não para outrem, não para outras pessoas.
A ideia de que o contrato faz lei, cria vínculos, cria servidão, a expressão que todos nós já aprendemos no direito contratual, pacta sunt servanda, servidão ao pacto, ela é gerada para aqueles que emitem e declaram sua vontade de se submeter a este pacto. Por quê? Porque com esta submissão vão se conseguir outros interesses, vão se atingir interesses legítimos, vão se conquistar bens legítimos para o patrimônio material ou imaterial daqueles que se envolvem. Portanto, a regra ordinária é que o contrato só vincule, seja causa de servidão, seja lei entre as partes. Como é que um terceiro pode estar envolvido nisso? Então, por isso, a doutrina, por muito tempo, resistiu e tentou um monte de saídas para explicar o que seria possível entender como esse contrato que obriga terceiro. Isso gerou, por exemplo, uma das teorias para explicar esse movimento da estipulação em favor de terceiro, a chamada teoria da oferta, que o estipulante e o proponente, quando pactuam, não estariam celebrando um contrato, estariam celebrando uma oferta conjunta para o terceiro. Quando o terceiro viesse a anuir com a promessa feita por ambos, aí sim teria nascido o contrato. Então o nascimento do contrato seria postergado, seria só uma oferta, o contrato aí seria só uma oferta do estipulante e do promitente. Só que isso é um problema delicado, né? Porque isso é um problema delicado por quê? Porque como é que eu resolveria no caso de da ideia do seguro de vida? Assim, então é como se o seguro de vida não existisse, não tem um pacto de seguro de vida, só quando o terceiro anuir, o terceiro beneficiado de um seguro de vida ficar sabendo aí que nasceu o contrato, e se a pessoa já morreu antes de ficar sabendo que é beneficiário, então não teria o seguro de vida, então não resolvia a realidade, que inclusive é comum nos seguros de vida, e é regulamentado isso no nosso direito, daquele que estipula o favor para terceiro, poder substituir o favorecido. Substituir, que é comum, a vida tem as suas dinâmicas e com o passar do tempo, alguém que fez um seguro de vida quer substituir, não vai deixar mais os bens para a esposa, vai deixar para o filho, não vai deixar para o filho, vai deixar para a filha, vai deixar para a filha, depois vai deixar para o avô. Quer dizer, não importa, o beneficiário, o favor pode ser substituído, o terceiro pode ser substituído por esse benefício. Então, a teoria da oferta não resolvia a situação. Não adianta pensar que é uma oferta que será terminada com anuência. E, de alguma forma, essa teoria da oferta ficou no nosso Código Civil e ainda está presente no nosso Código Civil e talvez seja um rabicho de erro, né? Um trecho do erro do nosso texto normativo. Até porque o nosso Código Civil fala de que o terceiro pode exigir ao benefício quando ele anuir as regras do contrato que lhe deram origem ao benefício. Então, vejam o rabicho da teoria da oferta, que há uma necessidade de anuência para que a oferta seja definitiva, para que exista o contrato. Quer dizer, essa teoria caiu já por diversos motivos, assim, mas especialmente diante da realidade do seguro de vida, mostrou-se bastante insuficiente. Pois nasceu a teoria da gestão do negócio, de entender que o negócio está feito, como a ideia de gestão de negócio, que é o instituto contratual, que é importantíssimo entender no nosso sistema, que mesmo sem a concordância do outro lado, já existe o contrato. E que no fundo a concordância do outro lado será uma ratificação do que foi feito, e não uma anuência. Então, nós já estaríamos diante de um contrato de gestão enquanto o terceiro não ratificar. Isso também caiu por terra, porque tem algo que é típico dos contratos, que torna isto muito delicado. O terceiro, mesmo antes de ratificar, mesmo antes de fazer anuência ou ratificação, se a ele lhe é atribuído o direito de reivindicar o benefício, diz a nossa normativa como de outros países, o estipulante
perde o direito de exonerar o promitente. Como é que eu resolvo isso? Se eu nem fiz a ratificação e já perdi o direito que é de exonerar o débito do promitente, porque já foi transferido antes da ratificação, é transferido para o beneficiário. Então veja, eu não vou alongar mais a questão das teorias. Eu fiz praticamente 6 teorias explicando, tentando explicar o que é o contrato estipulado em favor de terceiro. Acontece que nenhuma das teorias conseguiu resolver a questão. Nenhuma das teorias conseguiu desatar o nó. Por isso que hoje se identifica a estipulação em favor de terceiro como uma exceção ao efeito interpartes dos contratos. É uma exceção ao efeito interno, é um efeito que atinge terceiros, que foi regulamentado pelo nosso direito de uma maneira especial. Pronto. E sem tentar achar a teoria que vai explicar esta relação contratual. Então hoje o que nós precisamos observar é efetivamente o que está estatuído no Código Civil, as regras estruturantes do contrato em favor de terceiros. E quais são elas? Então quais são as regras estruturantes do contrato onde há uma estipulação em favor de terceiro? Então, primeira regra importantíssima: o terceiro, o beneficiário, que é o terceiro do pacto, ele tem de ter o direito de reivindicar o benefício. Se não houver este direito de reivindicar o benefício, alguns autores acabam por se referir ao contrato de estipulação em favor de terceiros impróprio. Nem é o contrato realmente pensado. É um contrato que ficou no meio do caminho. Então, ou se nós temos o direito de reivindicar, o terceiro beneficiário tem o direito de reivindicar o benefício, então nós estamos diante desta figura contratual. O direito de reclamar o benefício está nas mãos do beneficiário. E ele pode, então, buscar os meios que forem admissíveis para o direito para reivindicar esse benefício. Este é o núcleo essencial desta relação contratual. O terceiro que reivindica. O que significa que o estipulante do benefício perde o direito de resolver o problema. O benefício não foi concedido. O estipulante não pode mais exonerar o promitente de cumprir ou não cumprir o benefício. A exoneração do promitente só pode vir do próprio beneficiário e não mais do estipulante. Aí sim nós estamos no contrato legitimamente em favor de terceiro. Então, observem que ao terceiro se transfere o poder decisório de reivindicação e o poder decisório de exoneração. Diante deste quadro, nós estamos com o legítimo contrato em favor de terceiros. Observem só um ponto que me parece não resolvido pela nossa normativa, resolvido pela história das legislações específicas dos contratos que rotineiramente utilizam esse tipo de instrumental, mas que é preciso chamar a atenção. Vamos passear por um, para que a gente possa entender a polêmica e a relevância de entender esse instituto da teoria geral do favor terceiro. Então, comecemos com o contrato tipicamente, que é muito comum ter este benefício de terceiro, que é o contrato de doação. É normal, é comum, é ordinário nos depararmos com doações em que se estabeleçam encargos. Assim, há uma liberalidade, recebe, mas encargos a serem cumpridos. E esses encargos são em benefícios de terceiros denominados especificamente com nome e sobrenome, ou terceiros denominados por classes, ou terceiros difusos, terceiros que são a coletividade. E neste ponto nós temos um aspecto importantíssimo: a doação com benefício para terceiro, se não cumprido o encargo para o terceiro, ela inclusive é revogável. O doador pode revogar a doação porque não se cumpriu o encargo
o benefício em favor de terceiro. Mas aí nossa normativa ainda vai um pouquinho mais a fundo, e este ponto é um ponto que é muito relevante, com muitos problemas concretos, inclusive na administração pública. Às vezes, os encargos são em benefício da coletividade. E se os encargos não são cumpridos de doação em benefício de coletividade, vejam, o doador, que é estipulante em favor de terceiro, não tem mais o direito de exonerar o promitente do favor. O promitente do favor só pode ser exonerado pelo beneficiário. Então nós temos aí um conflito delicado. E quando o beneficiário é difuso, quem representa os interesses difusos em nossa coletividade ordinariamente é o Ministério Público. E o Ministério Público pode exonerar o benefício de terceiros quando o terceiro é difuso? Pode ele abrir mão desse interesse? Então surgiu uma polêmica muito delicada e que é ordinariamente levantada em casos muito polêmicos nas municipalidades, quando há doação de bens e patrimônio público com encargo de interesse geral e o interesse geral não é cumprido. Então, o que é que pode se fazer ou não se pode fazer com relação à exoneração do promitente? Então, vejam, o contrato em favor de terceiro é um contrato que tem muitas repercussões. A teoria do favor de terceiro tem muitas repercussões. Exemplo concreto da doação. Segunda possibilidade muito comum e que deu grandes conflitos, especialmente no direito norte-americano, mas também chegou na nossa legislação, contrato de seguro de vida, em que o beneficiário tem de ser alguém próximo, tem de ser alguém do núcleo familiar, tem que ser alguém do núcleo afetivo, pelo menos, daquele que é o segurado. Por quê? Porque aconteceu um mercado perverso no sistema norte-americano, um mercado acima dos interesses de proteção, onde as empresas faziam seguros de vida para os seus funcionários, sendo ela a beneficiária. Então havia empresas que começaram a ganhar dinheiro com seus empregados morrendo. Precisava cortar isso. Eu não posso colocar como beneficiário de determinados contratos qualquer pessoa. É preciso fazer um filtro. Quem pode ser o terceiro desse estipulado em favor de terceiro? O mesmo acontece numa normativa bastante rigorosa no nosso direito, que são a normativa dos planos de saúde. Quem que pode entrar como beneficiário de um plano de saúde? Em regra, nos contratos empresariais, nos contratos coletivos por adesão, nós temos que demonstrar, para que entre na categoria de beneficiário, a dependência econômica. Pode ter uma dependência connatural da filiação, da menoridade de um filho, de pais que estão codependentes, já porque idosos, mas saiu do núcleo familiar ordinário, precisa apresentar prova, inclusive, da dependência jurídica, que muitas vezes até imposto de renda para mostrar a dependência para poder entrar como beneficiário. Ou seja, não se pode colocar como beneficiário qualquer pessoa. Teria que fazer um outro contrato. Pode uma pessoa pagar o plano para outra pessoa, mas ser dependente ou beneficiário do titular do plano, há uma regrativa bem específica e bem controlada sobre isso. Veja, contrato em favor de terceiro é do cotidiano. Quantos de nós não tem contrato de plano de saúde? Quantos de nós não tem contrato de seguro de vida? Quantos de nós vivencia este cotidiano? Então, é do cotidiano o contrato em favor de terceiro. Aquilo que nós pensamos que era a teoria geral, né, a gente às vezes pensa assim, né, que a teoria geral é aplicada a todos os casos, e os excepcionais a gente cria umas teorias paralelas. A teoria geral precisa da teoria do contrato em favor de terceiros, porque não é tão excepcional assim este tipo de contrato. É preciso então dominar. Leiam com atenção o artigo 436, o artigo 437 e 438 do nosso Código Civil. Mas não se esqueçam que estes dispositivos são a teoria que justifica as decisões tomadas na normativa específica das doações, na normativa específica do seguro de vida, na normativa específica do plano de saúde. Para finalizar,
eu gostaria de colocar um ponto bastante delicado numa mudança de jogo interpretativo que se deu na jurisprudência brasileira relacionada ao seguro de danos que protege terceiros. Vejam, eu faço um seguro que vai dar cobertura a danos, não só os pessoais, mas danos que atinjam terceiros. Então, nós temos, em teoria, em aparência, pelo menos, um contrato em favor de terceiro. Acontece que, se estivéssemos nesse universo em favor de terceiro, lembrem que diz o nosso Código Civil que o beneficiário pode reivindicar diretamente ao promitente o benefício. Então, o terceiro que tenha sofrido um acidente de trânsito, que tenha sido abalroado, atropelado por alguém que tem seguro de danos contra terceiros, poderia este acidentado buscar a indenização do seguro diretamente à seguradora, sem interpelar o segurado. Isto foi possível por um tempo no nosso sistema, até que se consolidou um entendimento em 2012 no STJ, em que o recurso especial 962/230, que é o leading case que marcou esse entendimento jurisprudencial, de que o contrato de seguro de danos contra terceiros não permite que o beneficiário acione diretamente a seguradora. É preciso acionar o segurado, e o segurado chamar a lide seguradora. Por quê? Há vários motivos com relação a isso. O motivo principal que carreou a ementa, o acordo do STJ, que vê-se bastante debruçado o STJ sobre isso, é que o dever da seguradora de indenizar depende da verificação da não corresponsabilidade do segurado, ou da culpa do segurado ter feito algo que isentaria a obrigação da seguradora. Então, processualmente, não colocar na lide em verdade as três partes, há sempre um risco da injustiça na fixação da tese jurídica justa. Então, baseado um pouco neste raciocínio, o STJ entendeu que o terceiro não pode diretamente reivindicar o benefício. Mas também está na discussão, e me parece que do ponto de vista teórico, e para a nossa disciplina de direito contratual, este olhar é o mais importante, está por trás do discurso e acompanhando o discurso, não escondido, mas nas entrelinhas do discurso, uma percepção de que o contrato em favor de terceiros é o contrato que estipula benefícios a terceiros e não indenizações por danos a terceiros. Não se admite o contrato contra terceiro, mas sempre a favor de terceiro. O contrato de seguro de dano para o terceiro, ele estaria criando um mecanismo de indenizar aquele que sofreu o dano e não de trazer um benefício ao terceiro. Então, é simplesmente uma compensação dos danos e não um benefício. E se descartada a tese de que o seguro de dano contra o terceiro não é um seguro em favor de terceiro, não há direito do beneficiário a acionar diretamente ao promitente. Porque isso ganha lógica a todo o sistema. Bom, com isso, damos conta do contrato em favor de terceiro, e continuaremos esse nosso percurso de aprendizagem, nesse clima de isolamento social, mas que nós vamos até a sua casa, que nós, professores da Unisanta, não os abandonamos, ao contrário, queremos estar perto de vocês. Nós continuaremos esse percurso de aprendizagem dos contratos, dos efeitos e para terceiros na próxima aula. Até a próxima!